A paz do Senhor, irmãos. Tome assento, igreja querida. Aleluia. Que bom que você pôde chegar a este lugar para adorar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Muitos irmãos estão enfermos, muitos estão acamados. Nunca vi tanta gente com gripe, com sinusite, tanta coisa. Mas os que fizeram o teste aí está dando tudo negativo. Então eu estou achando que é uma vacina que nós recebemos aí. Aleluia, eu creio que nós vamos sair em vitória, amém, irmãos? Quando você estiver orando, ore pelos demais irmãos, para que o Senhor esteja restaurando a saúde do seu povo, aleluia. Eu gostaria de saber quem aqui já é batizado com o Espírito Santo, você que fala outras línguas, levanta a tua mão assim, dá um glória bem forte. Aleluia. E se você ainda não fala, o Senhor quer te levar a esse nível, para que você venha a se edificar no Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Eu coloquei o título dessa mensagem, cheio do Espírito Santo, outra vez, mais uma vez, que a gente venha a ser cheio mais uma vez do Espírito Santo. A palavra de Deus conta a história de Sansão, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e em fortaleza, mas quando ele falhou, quando ele contou o segredo que ele não deveria contar, a palavra diz que o Espírito Santo saiu dele, cegaram os seus olhos, e quando ele está ali dentro do templo do inimigo, entre as colunas principais daquele templo, ele faz uma oração, e a oração dele é: Senhor, só mais uma vez, me enche só mais uma vez, só mais uma vez. E a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre ele, de uma maneira tão poderosa, que o estrago que ele fez naquele único momento, foi mais do que ele tinha feito em toda a sua vida. Então o desejo do meu coração nessa noite, é que o Espírito Santo venha outra vez sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, aleluia. A gente vai ler bastante hoje, então abra a sua Bíblia, Atos capítulo 1, o versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Essa palavra virtude, recebereis poder, significa que você vai receber uma força para operar além do âmbito natural. Essa virtude que está falando aqui, não é a virtude normal, não é a capacitação normal da pessoa, mas é algo que vem do Espírito Santo, que te leva a operar aquilo que é impossível aos olhos humanos, aquilo que não há como fazer na tua força natural. O Espírito Santo dentro de você, essa força é que te leva a produzir. Estamos entendendo, irmãos, essa palavra? Aleluia. Quem gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Há situações na nossa vida que o nosso estudo muitas vezes não resolve, a nossa inteligência, a nossa capacidade não resolve, e é naquele momento que nós precisamos da virtude do Espírito Santo. Eu já contei esse testemunho, mas temos muitas visitas, e eu quero contar para você que está visitando aqui pela primeira vez. Era o segundo ou terceiro dia que o meu menininho estava em casa, havia acabado de nascer, e enquanto eu estava com ele no meu colo, parecia que ele estava bem, e aí eu entreguei ele para minha esposa, e ficamos conversando, e de repente ela percebeu que o menino não respirava mais, e o seu olhinho já estava opaco, irmão. Eu batia nas costinhas, não havia reação nenhuma. Nesse momento, irmãos, num momento assim,
Só há alguém que pode fazer algo, é o Espírito Santo. É dessa virtude que eu estou falando, é desse poder que eu estou falando para você. Aleluia! O Espírito Santo do Senhor quer encher a tua vida, para que quando chega um momento de dificuldade, chega um momento de luta, lá na tua casa, você tenha esse poder habitando dentro de você e saiba como usar. Saiba como usar. Irmãos, eu bati naquelas costinhas, não teve jeito, aquele menininho não acordava. Ligamos para o apóstolo, até o apóstolo chegar lá em casa. Irmãos, se passaram muitos minutos, entramos no carro e enquanto nós íamos para o regional, o apóstolo só orava e ele dizia assim, o menino está bem, o menino está bem, o menino está bem. Sabe o que é isso, irmão? É uma virtude dentro de você, um espírito de ousadia que te leva a crer que o milagre sobrenatural vai acontecer. E de repente, o menino chorou. Depois de uns 10, 15 minutos, eu acho que passaram mais do que 15 minutos, aquele menino então volta à vida. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia! Aleluia! Esse poder é o que o Senhor quer trazer sobre a tua vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa virtude, o poder de Deus, é diferente do dom de línguas. Dom de línguas, a palavra já diz, dom é um presente. É uma manifestação do Espírito Santo. Mas esse poder, essa virtude, é o próprio Espírito Santo habitando em você. Porque muitas vezes a pessoa tem o dom de línguas, ela fala outras línguas, mas ela não manifesta o poder. E o Espírito Santo de Deus quer te levar a manifestar o poder. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quer te levar, irmão, a ser aquela pessoa que é uma testemunha viva e eficaz, que opera sinais e maravilhas. Aleluia! Quem aqui está com algum parente meio doente, meio maleixo aí, levanta a mãozinha. Quem está? Levanta bem a mão assim. Segura essa tua mão aí. Pois bem, você é o agente de milagres. Você é a pessoa que Jesus vai usar para curar. Você é a pessoa, você crê nisso? Aleluia. Aleluia, eu tenho certeza que até o final desse culto a tua fé será aumentada e o Espírito Santo do Senhor vai transformar esse teu coraçãozinho abatido. Aleluia, louvado seja o Senhor. Há evidências, irmão, que acompanham o homem de Deus, a mulher de Deus. Há evidências, são sinais que acontecem na tua vida. Quando você ora, milagre acontece. Quando você clama, Deus responde. Há a manifestação do poder do Espírito. Aleluia. Não importa, irmão, qual faculdade de teologia você tenha cursado ou você tenha feito. Nós podemos fazer muitas faculdades, muitos cursos teológicos. Há alguns aspectos de Jesus Cristo, há alguns aspectos do Deus que nós servimos que só se percebe, só se recebe, só se tem compreensão através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Então, muito mais importante do que você se preocupar, eu quero fazer um curso de teologia para aprender a palavra. Mais importante do que isso, não estou dizendo que não é importante, nós temos curso aqui na igreja. Porém, mais importante do que isso, é você ter o professor por excelência, o Espírito Santo habitando dentro de você. A palavra diz que Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo te ensina, te capacita, te mostra que caminho seguir, aonde ir, como andar, como proceder em todos os momentos. Aleluia! Quando o Senhor Jesus se apresenta para nós, irmãos, Ele se apresenta não é de forma teológica e não é de maneira intelectual. O Senhor Jesus, Ele se apresenta para você pelo poder do Espírito Santo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: vocês receberam a salvação pela pregação do poder do Espírito Santo ou por conhecimento humano? Ele faz essa pergunta: como que você recebeu a salvação? Foi de maneira intelectual
ou foi pelo poder do Espírito? Foi pelo poder do Espírito. De maneira intelectual, ninguém consegue receber a pessoa do Senhor Jesus. E se alguém entendeu, mas não houve conversão, esse cristianismo, ele será limitado. E nesta noite, o Espírito Santo quer te levar além. Quer te levar um pouquinho para frente, irmão, um pouquinho mais de relacionamento com o Espírito. Aleluia. Abra Atos, capítulo 1, aí onde você está, versículo 4. Versículo 4 a seguir, Atos 1 e 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém. O Senhor Jesus, ele sabia que o ministério dos seus discípulos, a implantação da igreja, não seria eficiente sem o poder do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo, os discípulos não teriam como transmitir o Evangelho ao mundo todo. Seria impossível. Não importa se as circunstâncias eram favoráveis ou eram contrárias, não há como implantar a igreja de Cristo sem a pessoa do Espírito Santo. A primeira vez que o Senhor manda os discípulos pregar o Evangelho, diz, e dispensou eles, vão pregando, vão fazendo, eles iam, mas os milagres, alguns aconteciam, outros não aconteciam. Tanto a primeira como a segunda vez, alguns demônios eles expulsavam, outros eles não conseguiam expulsar. O seu ministério era deficiente, não havia poder. Por isso o Senhor diz assim: vocês não saiam de Jerusalém sem primeiro receber a promessa. Aleluia. É maravilhoso pensar que o Senhor diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador. O Senhor Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai. Sabe o que é rogar? É orar, é interceder. O Senhor Jesus está dizendo para os discípulos: quando eu chegar lá no céu, eu vou chegar diante do papai e vou dizer: por favor, envie o Espírito Santo. Envie o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, o povo não vai vencer, não vai prevalecer. É impossível vencer sem a pessoa do Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos. Irmãos, agora um detalhe. Depois do derramar do Espírito Santo ali em Atos 2, você vai perceber que os atos dos apóstolos é de glória em glória, de vitória em vitória. É milagre em cima de milagre. Aonde eles chegam, as coisas começam a acontecer no âmbito natural. É incontestável o que Deus está fazendo através da vida dos discípulos. Aleluia. Muitas pessoas não entendem algo, irmãos. A pessoa diz assim: já fui batizado com o Espírito Santo. Amém. E ele pensa que ali encerrou. Quem aqui falou língua estranha, não precisa levantar a mão. Falou língua estranha uma vez ou duas vezes, há muito tempo, e depois nunca mais falou. Pensa isso. E aí você pensa assim: fui cheio do Espírito Santo, porém nunca mais voltou a sentir a presença, nunca mais sentiu o calor do Espírito, nunca mais falou em língua, e você pensa que isso é normal. Atos capítulo 2, versículo 1. Nós vamos fazer uma sequência de leitura aqui, irmãos. Atos 2 e 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vai comigo, Atos 4, versículo 31. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 19, versículo 6. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Amém. Não sei se você percebeu algo aqui, irmãos, nessa sequência. Atos 2, Atos 4, Atos 6, Atos 19. O que acontece? Eles foram cheios num primeiro momento, foram cheios num segundo, foram cheios no terceiro, foram cheios num quarto momento. E Atos não tem fim. Atos dos Apóstolos, você lê esse livro, você vai perceber que ele não tem final. Por quê? Porque não terminou. Os atos continuam através da igreja de Cristo. Aleluia! Irmão, eu posso ser cheio do Espírito Santo hoje, mas amanhã eu preciso ser cheio de novo. E depois da manhã eu preciso ser cheio de novo. E na outra semana cheio de novo. Eu preciso estar sempre cheio do Espírito Santo. Aleluia! Nós estamos falando da manifestação e do poder do Espírito Santo. Mas deixa eu contar algo para você. Você já leu sobre as virgens loucas e as prudentes? Quem já leu aí na Bíblia sobre as 10 virgens? 10 virgens, 10 loucas e 10 prudentes. O que fez? Qual foi a diferença entre as loucas e as prudentes? O óleo. O óleo, que é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. É interessante, irmãos, porque quando fala de virgem, está falando de alguém que não se contaminou. As 10 eram virgens, as 10 não estavam contaminadas com o mundo. Quem sabe você é um crente, quem sabe você não mente, você não rouba, você não está preso em vício nenhum. E isso é um passo importante, porém, se não tiver o óleo, se não tiver azeite, quando soar a última trombeta, quando a voz do arcanjo clamar, eis aí o noivo, só sobe, só entra para as bodas do Cordeiro quem tem azeite. Pergunta para o irmão que está do seu lado, tem azeite? Tem óleo? É importante, irmãos, a gente entender algo. Ser um crente exemplar não significa que tem óleo. Mas se você é cheio do Espírito Santo, haverão sinais sobrenatural na tua vida. Quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, os sinais acompanham ele. A palavra diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem, lá em Marcos 16, 16. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beber coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sinais. Eu vou explicar aqui para você o que é isso. Se alguém me pergunta assim, ô Elianai, quantos anos você tem? E eu digo para a pessoa, eu tenho 44. A pessoa diz assim, então prova. Eu posso dizer, pergunta para minha mãe que está ali. E a pessoa, quantos anos ele tem? Ele nasceu em 75 e vai completar 45 esse ano. Tem uma outra prova? Tem, está aqui a minha carteira de identidade, está aqui a minha certidão de nascimento. Aí eu pergunto para você, você é cheio do Espírito Santo? Aí você diz amém. Se Jesus voltar, você sobe, você diz amém. Aí eu pergunto, aonde que estão os sinais que te acompanham? Os sinais, eles têm que ser sobrenatural. Quando o Senhor mandou os discípulos a pregar o Evangelho, e eles voltam, eles estão muito alegres. E eles dizem para o Senhor Jesus, Senhor, até os demônios se nos sujeitam. E o que o Senhor responde para eles nessa hora? O Senhor diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Olha só, eu vou repetir para que você entenda. Eles estão felizes, eles estão contentes, e é nessa sequência. Eles dizem, Senhor, até os demônios se nos sujeitam.
E o Senhor diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque provavelmente estava existindo no coração daqueles discípulos um certo orgulho, e o orgulho derrubou Satanás. A presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo na tua vida, você não pode permitir que haja orgulho. Porque eu falo, porque eu oro e o milagre acontece. Cuidado com o teu coração. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para eles. E em sequência o Senhor diz assim: não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam. Antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que isso quer dizer, irmão? Quando você expulsa demônio, quando você ora e Jesus cura, quando o milagre acontece, tenha certeza, é uma comprovação, é um sinal que o teu nome está escrito no livro da vida. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Dá um sorriso bonito aí, irmão. Às vezes é meio difícil dar um sorriso bonito, né? A pessoa não tem um sorriso bonito, mas pode tentar. Isso, alegra o teu coração, porque o Espírito Santo quer te encher da sua presença. Aleluia. Pergunta para o irmão que está do seu lado: por que você está com cara de quem chupou limão? Irmãos, tem uns aí com uma cara de azedo. Para com isso, irmão. Aleluia. Jesus está aqui, por isso eu vim. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos lá. A pessoa que fala em língua se reveste de poder. A pessoa que fala em língua se reveste de autoridade. Irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo com 28 anos de idade para 29 já. E desde pequenininho lá em casa todo mundo falava língua estranha. E eu não falava. E aí quando o fogo pegava na igreja, já desde de criança assim, as crianças falando língua e o fogo tal, e eu sempre muito racional desde pequeno, irmão, e eu estava ali no meio daquele fogo e todo mundo chorando, olha só o que eu fazia, eu cuspia no dedo e fazia de conta que estava chorando também, porque eu não sentia nada, então eu queria sentir, fazia isso, fazia de conta, e os meus coleguinhas achavam que eu estava no clima também, mas eu não estava, irmão, eu não entendia nada daquilo. O apóstolo, ele conta aqui que desde pequeno já foi cheio do Espírito Santo, e eu olhava e falava, meu Deus, que coisa. E o meu pai, ele percebia isso, que todo mundo lá era do fogo, todo mundo era do reteté, e eu não, e ele falava assim, ô Nai, você é um iceberg, você é muito gelado, meu filho. Ele já percebia desde pequeno que esse rapaz aqui estava precisando ser convertido. Não sentia nada, irmãos, nada. Então, quando eu ia orar, era muito difícil. Eu ia orar, irmãos, eu estava orando sempre no racional. Sempre no racional. Senhor, abençoa isso, Senhor, me dirige naquilo, Senhor, faz assim. Sabe, só faltava ter uma listinha do que eu tinha que orar. Porque o Espírito Santo não tinha liberdade para agir na minha vida. Sabe aquilo, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que são impossíveis de pronunciar. Eu não sabia o que era isso, não entendia o que era isso. E eu via que as pessoas podiam passar horas orando, clamando, intercedendo, e eu não conseguia orar. Poucos minutos já estava fadigado, já estava cansado, porque eu estava orando no intelecto humano, na minha força. Não conseguia romper. Não tinha como romper. E às vezes eu estava tocando, cantando na igreja, e o fogo estava caindo. E as pessoas falando língua e gente pulando. E eu estava tocando e cantando assim, meu Deus, que povo doido. Pensando isso, meu Jesus, o que é isso, que loucura. E eu pensava, irmãos, que ou Deus não me queria, ou era tudo invenção. Que aquele povo estava tudo se fazendo. Olha que situação. E o Senhor me chamou para trabalhar na obra como voluntário, fui trabalhar e passou um tempo, o pastor falou assim, vou te consagrar presbítero. Eu falei, melhor não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo, não falo outra língua. Ele falou, não importa. Eu falei, importa. Ele falou, não importa.
vai ser consagrado. Eu falei, mas como é que eu vou ser um presbítero da igreja se eu não falo língua estranha? Eu oro, não acontece nada. Nunca houve um milagre na minha vida, nunca orei e Deus respondeu alguma coisa. Como é que eu vou ser presbítero? Ele falou, não interessa, eu vou te consagrar. Eu falei, meu Deus do céu, se o pastor está falando, então eu só vou obedecer. E no dia, irmãos, da consagração, estava aquela montoeira de gente para ser consagrada a presbítero, e o povo chorando, né? Quando o óleo cai, é a coisa mais linda, né? E o povo chora e fala a língua e glorifica, e a glória de Deus sendo manifesta. E eu estava, como meu pai disse, um iceberg ali olhando. Assim. Aí lembrei de quando era criança, mas pensei, não, agora não vou fazer isso, cuspir no olhinho, não vou. Não vou fazer isso, vou ficar aqui. Eu não vou mais fazer isso. Olha que coisa, irmão. E de repente um jovenzinho que estava lá no meio, o irmão Cleverson. O irmão Cleverson se levantou, ele tinha problema ele teve paralisia infantil, então ele andava com os bracinhos todo torto, assim, as perninhas. E ele veio direto em mim e falou assim, irmão Nai, posso te dar um abraço? Eu falei, claro, meu filho. E quando aquele jovenzinho me abraçou, com aqueles bracinhos assim, tá. Quando ele me abraçou, o Espírito Santo me abraçou. E quando me abraçou, pá, comecei a falar a língua estranha, como uma coisa assim impressionante, assim, explodiu, assim, encheu, assim, pá. Irmão, nunca mais eu fui o mesmo. A partir daquele momento, nunca mais fui o mesmo. Aleluia! Por isso eu estou falando para você, se você nunca falou língua estranha, o Espírito Santo quer te encher. A tua oração nunca mais vai ser a mesma, você nunca mais vai se sentir sozinho, porque a presença do Espírito Santo vai estar contigo, continuamente. A palavra diz assim, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Continuamente, o Espírito Santo tem que repousar sobre você e não pode sair mais. Sempre que você vai tomar uma decisão, sempre que você vai fazer algo, sempre que uma dificuldade se apresenta, o Espírito Santo do Senhor tem que estar dentro de você e manifestar. Aleluia! Louve ao Senhor Jesus, irmão. Adore ao Senhor. Aleluia! Se você já foi cheio, hoje é noite de você ser cheio outra vez. Se você nunca foi cheio, deseje ser cheio. Aleluia. A pessoa que fala em línguas tem poder para expulsar demônios, para curar enfermos, tem poder para repreender o ataque do maligno nos negócios. Em tudo, a pessoa que fala a língua, ele tem esse poder. Por que eu falo isso? Porque a pessoa que não fala a língua, ele não tem esse poder. Falar línguas é a porta de entrada para todos os dons sobrenaturais de Deus. Alguém que não fala língua estranha pode profetizar? Pode, mas eu nunca vi. Alguém que não fala língua pode orar para que o Senhor cure os enfermos? Pode, já vi. E Jesus curou, mas é raro. Mas a pessoa que fala língua estranha, os sinais o acompanham de contínuo. Por isso o crente precisa desejar profundamente ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas falaram língua estranha há 20 anos atrás e nunca mais foram cheios do Espírito Santo. Nunca mais falaram língua. Por quê? Porque eles aprenderam errado. Tem pessoa que aprendeu assim, quando você aceita Jesus como Salvador, você já é cheio do Espírito Santo. Irmãos, isso não é verdade. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, você é feito nova criatura. Mas quando você olha a palavra de Deus, diz assim, o apóstolo Paulo, ele chega em certa região e ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles tinham sido evangelizados por Apolo. E ele diz assim, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Mas eles já criam em Jesus, já haviam aceitado Jesus como Salvador, já tinham descido as águas, mas não tinham sido cheios do Espírito Santo. Então, primeiro passo, você aceita Cristo como Salvador. Segundo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Você precisa falar em outras línguas. Aleluia! Por isso, muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, eu já falei língua estranha, mas não resolveu.
Se não resolve, irmãos, tem duas coisas. Ou você falou só lá atrás, ou você não soube como usar esse poder que vem sobre a tua vida. Aleluia. Irmão, quando você se enche do Espírito Santo aqui na igreja, é para que no decorrer da semana, diante das lutas, diante dos problemas, você tenha a autoridade de Deus para se manifestar e dizer: eu repreendo em nome de Jesus. Quando a enfermidade bate lá na tua casa, você tem poder para dizer: eu repreendo em nome de Jesus. Quando se levanta um pé de guerra, uma briga lá na tua casa, um espírito de briga lá, e um começa a discutir para cá e outro para lá, você levanta as tuas mãos e diz: eu repreendo no nome poderoso de Jesus. Aleluia! É para isso que você recebe poder, recebe autoridade. Aleluia! Vamos lá. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque é uma ordem. Volta comigo lá, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Aleluia. Irmão, você sabe o que é determinar? Sabe o que é determinar? Não é pedido e não é desejo. O Senhor não pediu que você fosse cheio do Espírito Santo, e o Senhor não pede, ou Ele não deseja simplesmente que você seja cheio do Espírito Santo. Ele determina. É totalmente diferente, porque às vezes a pessoa pensa assim: é um desejo. Não, irmão. É uma determinação. Tem gente que está preocupado em não errar, em não pecar, em não fazer aquilo. Mas há aqui uma determinação do Senhor: seja cheio do Espírito Santo. Não faça nada sem ser cheio do Espírito Santo. Nada. Você não pode se mover, você não pode iniciar algo, você não pode começar nada sem ser cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, então Ele vai guiar você em toda a vontade do Pai. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você corre um risco muito grande de traçar o caminho conforme a tua cabeça, conforme os teus desejos. E a palavra diz: enganoso é o coração do homem. Você olha uma situação e você pensa que aquilo está correto. Você pensa que aquilo é desse jeito. Não, está certinho, é assim mesmo. Mas o teu coraçãozinho pode estar bem enganado. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, então você será guiado em conformidade com o Pai, com a vontade do Pai. Por isso o Senhor Jesus assim: não sai de Jerusalém, não faz nada sem primeiro ser cheio do Espírito. Tem pessoa que começa um negócio sem ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que começam um casamento sem ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que fazem viagens sem ser cheio do Espírito Santo. E a sua vida vai indo. Tudo assim. Irmão, tudo na tua vida tem que glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu acho que posso fazer o meu ministério, mesmo que o Senhor não tenha falado. Quer ver só? Esses dias eu conversava com alguém, uma pessoa que ama a obra do Senhor, e ele falou assim: pastor, e o meu chamado para a obra, e o meu chamado para o ministério? Eu falei: você tem chamado? Ele falou: eu tenho chamado. Eu falei: como que você sabe que você tem um chamado para o ministério? Ele falou: não, porque eu quero muito. Eu falei: querer muito não é chamado. Não, mas eu desejo. Eu falei: desejo também não é chamado. Você querer ser usado na obra do Senhor, você ter desejo, tudo isso aí é maravilhoso, mas não é chamado. Eu tinha um desejo profundo de ser usado na obra do Senhor. Então eu trabalhei 6 anos numa igreja, lá nos Estados Unidos, com o papai do Jonatas ali, que depois veio a ser o meu sogro. 6 anos, de segunda a segunda eu estava na igreja, e domingo eu estava no culto da manhã, no domingo com os hispanos, que era o papai da Rebeca, língua espanhola, e à noite de novo. Ou seja, no domingo eu participava de 3 cultos,
Mas isso foi durante 6 anos, irmãos, ali, o desejo profundo de estar ali, mas não tinha o chamado. Eu tinha desejo. Depois voltamos para o Brasil, e no Brasil a mesma coisa, de segunda a segunda na igreja, com um desejo profundo de ser usado por Deus. Mas chamado é algo diferente. E alguém chegava e trazia uma palavra profética, um profeta aqui, outro profeta lá, Deus vai te usar, você será um pastor, você vai plantar uma igreja, e as palavras vinham. E sabe qual que era a minha oração? Senhor, se eu for plantar uma igreja, então o Espírito Santo tem que falar direto comigo. Porque como que eu vou ser o pastor de uma igreja se Deus não fala comigo? Eu conheço a palavra, Senhor, desde criança, minha mamãe me ensinou desde pequeno a palavra de Deus. Caminhei com meu pai muitos anos e caminhei com outros pastores muitos anos. Eu conheço no intelecto, mas o Senhor não fala comigo. O Senhor não fala comigo. Então, o Senhor me deu um sonho. E certo dia, quando eu estava subindo a Serra Dona Francisca, tinha deixado uma irmã lá em Joinville e estava voltando para a igreja. Eu senti o Espírito Santo sentou do lado, naquele banco daquela Kombi. E ele falou comigo assim, vamos conversar? Eu falei, amém. E então eu comecei a ouvir o Espírito Santo. E ele começou a dizer, sabe o sonho? Eu, sim. Sabe aquela situação assim, sim, pois é isso, é desse jeito, é dessa forma. E o Espírito Santo foi me explicando e foi explicando, falando claramente comigo. Irmãos, foi quase 1 hora o Espírito Santo falando aquilo. E quando nós estávamos chegando já no final da viagem, o Espírito Santo falou assim, e para terminar, o teu último culto aqui na cidade de Rio Negrinho vai ser no culto de Natal. Eu falei, mas por que ainda quase 1 ano? Isso era janeiro, fevereiro, por que quase 1 ano? Ele falou, porque você precisa preparar alguém para ficar no teu lugar. Aí depois, você vai sair. Eu falei, amém. E o Espírito Santo calou. Irmão, um chamado. O Espírito Santo, ele fala com o ser humano. Eu já contei para você, a primeira vez eu estava dormindo e era de madrugada e ele me chamou para orar. Segunda vez ele falou muito tempo comigo. E o Espírito Santo quer falar contigo. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer te dirigir para a direita. Continua reto, prossegue. Aleluia. E a porta para esse caminho é falar em línguas. É se permitir ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, eu quero ir um pouquinho para frente contigo. Diga assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque é uma ordem. Atos capítulo 1, versículo 8, repetindo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, essa palavra testemunha, no original é mártir. E você sabe o que é mártir? Mártir é aquele que padece, aquele que morre, aquele que é torturado por amor a Cristo. E por que fala mártir no original? Porque a palavra no grego, simplesmente, mártir significava simplesmente testemunha. Mas acontece que as testemunhas de Cristo, cheios do Espírito Santo, eles são tão fortes, são tão poderosos, que não importa a situação que o cerque, não importa a situação que ele está vivendo, ele vai até a morte sem negar Jesus. Quando nós olhamos para os cristãos ao redor do mundo, as pessoas padecendo, pessoas sendo decapitadas, enforcadas, mortos a tiro, espancados. Como que alguém consegue resistir isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Então, para você ser uma testemunha até os confins da terra, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo, irmão, não consegue permanecer de pé. Então, 2 pontos.
Primeiro, você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque é uma ordem do Senhor, é uma determinação do Senhor. A segunda, para que você possa ser uma testemunha até a morte. Certa ocasião, meu papai me levou fazer umas visitas com eles lá no sudoeste do Paraná, irmãos. E quem conhece aquela região sabe que tem muito morro. E é uma região frio, no inverno é muito frio. E havia uma geada gigante, irmãos, uma geada daquelas que estava congelando mesmo. E nós dentro de uma Brasília, entrava vento por tudo que é lado daquela Brasília, irmão, e sobe e desce aqueles morros tudo. E por último, subimos então, irmãos, uma serra muito, muito alta mesmo. E quando chegamos lá em cima tinha uma planície, e havia como uma relva assim, irmãos, era um matinho raso. E lá no meio daquele matinho tinha um casebre lá. Nunca que eu ia imaginar que poderia ter alguém vivendo lá dentro, num lugar daquele tão ermo, tão distante. E naquele frio terrível. Papai era muito sério, assim, eu não tinha como perguntar para ele o que nós estávamos fazendo ali, mas eu estava me perguntando o que o papai está fazendo nesse lugar. É que lá dentro tinha uma ovelhinha. E quando nós chegamos naquele lugar e abriu a porta, tinha uma senhora deitada numa cama velha, uma senhora já de muita idade. Não tinha fogo, não tinha nada naquele lugar. A mulher estava congelando, se tremendo toda ali. E o pai chegou e falou assim: a paz do Senhor, minha irmã. E ela falou: a paz, pastor, com muita dificuldade. A senhora está bem? Não estou muito bem, pastor. E com Jesus, como que a senhora está? E aquela irmã falou: com Jesus? E aí começou a falar língua estranha. Irmão, quem é cheio do Espírito Santo, não há situação que te afasta de Jesus. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele, não há nada que te afaste de Jesus. A palavra diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da salvação. Quem não carrega a garantia da salvação, está firmando a sua salvação no seu intelecto. Não, eu sirvo ao Senhor, eu leio a Bíblia, leio 3 capítulos por dia, eu oro meia hora todo dia, eu vou na igreja, eu sou dizimista. Irmão, nem dizimista, nem leitor da palavra vai subir. Tudo isso pode se resumir a uma virgem louca. A virgem que sobe tem óleo. Talvez você não seja tão certo, talvez você não seja o exemplo dos fiéis, e essa palavra cabe para os obreiros. Quem sabe você não seja o exemplo dos fiéis, mas se você tiver óleo, é o que basta. Se você tiver o Espírito Santo habitando em você, quando soar a última trombeta, você sobe. Aleluia, aleluia, aleluia. O seu ministério deve ser um testemunho de que Jesus habita em você. Os seus filhos devem ser um testemunho de que Jesus habita em você. Os seus negócios prosperarem deve ser um testemunho que o Espírito Santo habita em você. O seu casamento abençoado, feliz, deve ser um testemunho de que Jesus habita em você. Aleluia! Qualquer pessoa pode até se dar bem em qualquer área, irmão, mas com o passar do tempo, mais tempo ou menos tempo, haverá uma frustração. E aí alguém diz assim: mas se você for cheio do Espírito Santo, não pode acontecer um problema na tua empresa? Pode. Pode acontecer um problema no teu casamento? Pode. Pode acontecer um problema com o teu filho? Pode. Pode tudo. Nós estamos nesse mundo. Só que a diferença é que no final de todas as coisas, vai acontecer o que diz o salmista: 10.000 cairão ao teu lado, mas tu não serás abalado. Você vai permanecer de pé. Essa é a diferença de ser cheio do Espírito Santo. Aconteça o que acontecer. Irmãos, se nos impedirem de cultuar ao Senhor, eu já propus no meu coração, se for preciso eu vou para o meio do mato fazer culto. Se me prenderem lá onde eu estiver preso, irmãos, eu quero fazer culto, eu quero adorar ao Senhor.
Eu propus isso no meu coração. Mas eu sei de uma coisa, que isso só será possível se o Espírito Santo estiver aqui dentro. Porque o dia que eu estou meio fraco, o dia que faz tempo assim, sabe, que o Espírito Santo não se manifesta, já faz uns 3, 4 dias que você não ora, não jejua, não busca a presença do Senhor, aí para vir para a igreja você vem meio que se arrastando, aí você vai cantar um louvor, o fogo está caindo, você olha assim, você não entende o que está acontecendo, é que o Espírito Santo não está ardendo no teu coração, mas ele está movendo aqui. Só que existem corações que não estão sentindo. Tem corações que não estão sentindo a presença do Senhor. Agora imagine você, se vem um tempo de luta, vem um tempo de dificuldade, um tempo de privação, um tempo de provação, onde os crentes serão colocados à prova. Só permanece de pé quem está cheio do Espírito Santo. O resto, meu irmão, se perde tudo. Não sobra nenhum. E eu não estou falando de pecado, irmão, porque pecar, falhar, todos nós pecamos e falhamos. Eu estou falando de não deixar Jesus por nada. Sabe por que o Espírito Santo veio? O Espírito Santo veio porque sabia que nós sozinhos não venceríamos. Quem deseja o Espírito Santo? Aleluia. Ababamassúria, anderemassúria. Aleluia. Aleluia! Muitos de vocês, irmãos, já foram ativados no Espírito Santo. Muitos já foram cheios do Espírito. Muitos já desejaram ver o Senhor curar, ver o Senhor operar milagres. Mas a religião apagou. A religião apagou isso dentro de você. Você era uma pessoa que desejava ser usado por Deus. Desejava que o Senhor usasse as tuas mãos para curar os enfermos. Mas de repente, alguém chegou e falou assim: não, Deus cura se Ele quiser. Se for da vontade do Senhor, Ele vai curar. Irmão, dá uma lida na Bíblia. Dá uma lida na palavra. Se você vai encontrar, em algum momento, algo que justifique que Deus não quer curar alguém. Eu te desafio a procurar. Deus não quer curar alguém. O Senhor sempre quer curar, mas a religião daqueles que estão mortos, aqueles que não têm mais a chama do Espírito Santo, eles fazem uma oração bonita, mas morta. Chega alguém doente, chega alguém enfermo, chega alguém com Covid em estado terminal. Qual que é a oração bonita e fácil de fazer? Oh Pai, tem misericórdia do teu filho, mas faz a tua vontade. Se o Senhor desejar, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Poxa, essa oração, irmão, não precisa nem ser crente para fazer. Você não precisa nem ser crente para fazer uma oração dessa, coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, aí você vai ter ousadia para dizer: eu repreendo toda enfermidade no nome de Jesus. Então vai se cumprir Marcos 16. Esses sinais seguirão aos que crerem. Mas alguém que não está cheio do Espírito Santo, não tem ousadia para isso. Alguém que não está cheio do Espírito Santo, quando a luta bate, quando vem o problema, fica abatido, fica abalado. Mas quando está cheio do Espírito Santo, é vencedor. Aleluia! Tem gente cheia do Espírito Santo neste lugar. Tem gente cheia do Espírito Santo neste lugar. Se você é cheio do Espírito Santo, então dá um glória a Deus. Abarabachúria, anderemanamaralabassúria. Aleluia, aleluia. Todo cristão, irmão, é chamado para expressar o Espírito Santo, para expressar o poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus.
O batismo com o Espírito Santo, a palavra já diz, enterrar. Quando você aceita Jesus como Salvador, você vai descer as águas. E a palavra diz assim, aquele que nascer da água e do Espírito. Diga comigo, nascer da água e do Espírito. Aí o Senhor, a palavra diz que o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nascer da água é fácil. Quem já desceu as águas aqui? Quem já foi batizado nas águas? Isso é facinho, irmãos. Eu tinha 15 anos quando meu pai falou, tu vai se batizar. Eu falei, não quero. Ele falou, vai. Pá, me batizou. Batizou. Pá. Nasci da água. Meio rebeldinho, mas nasci. Nasci da água. Irmãos, mas o que seria nascer do Espírito? Ser batizado com o Espírito. Esse passo é importante na tua vida. Ser batizado com o Espírito Santo. Desce as águas, maravilha, e agora precisa ser batizado no Espírito. Quando você desce as águas, é uma simbologia que morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura. Quando você é batizado no Espírito, significa que morreu aquele crente que não opera sinais, que não opera maravilhas, que o sobrenatural não acompanha ele, e nasce um crente cheio de testemunhos. Aqui na igreja, irmãos, é maravilhoso. A gente vê muitos irmãos e é impressionante. Aquele que é cheio do Espírito Santo, e toda vez que ele chega perto de mim é para contar um testemunho. Pastor, só quero te contar um testemunho. Aconteceu assim, assim, eu orei e Jesus fez isso, fez aquilo. Mas isso é padrão. Mas o crente que não é cheio do Espírito Santo, a conversa é sempre assim, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, estou com problema. Pastor, estou angustiado. Pastor, estou com isso. Pastor, estou com aquilo. Sempre em luta. Mas o que é cheio do Espírito Santo, sempre em testemunho. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo, fica de pé então, amado do Senhor. Aleluia. 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 Ser cheio do Espírito Santo é estar ativado para operar os sinais e maravilhas que acompanham o crente em Jesus. Aleluia. Nesse momento em que o ministério vai estar louvando ao Senhor Jesus, eu te convido, querido, a fechar os teus olhos, se desligar de quem está ao teu lado e se ligar com aquele que quer habitar dentro de você. O Espírito Santo do Senhor já se move neste lugar. O Espírito Santo do Senhor preparou essa noite para te renovar, para te encher outra vez. Aleluia, para te encher do seu Espírito, da sua virtude, da sua unção. Amado Senhor, a tua palavra é maravilhosa, Jesus. Desça, Senhor, neste lugar e manifesta, Senhor, o teu Espírito sobre cada coração. Manifesta o teu Espírito sobre cada vida que aqui está. Aquele, Senhor, que já fala línguas, que receba, Senhor, variedades, que receba dom de ciência, palavra de sabedoria, que receba, Senhor, palavra profética, interpretação. Amado Senhor, aquele que ainda não ora em línguas, Senhor, que ainda não recebeu esse dom, que nessa noite possa ser cheio do teu Espírito Santo, assim como eu fui e o Senhor transformou a minha vida, que o Senhor possa transformar, papai, nessa noite, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Alabaralabashema. Anderemanai, deremanamaralavasuria. Alalabaralabaralabaralabasheri, anderemanamaralavasuria. Não há nada